Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei que revoga as leis número 2.424 e 2.425, de 8 de agosto de 2011, da mesa diretora da Câmara Municipal. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer: analisando detidamente o projeto e os anseios da população, representada por um abaixo-assinado contrário à sua execução, concluímos que tem redação correta e encaminhamos para apreciação e discussão. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011, assinado pelos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. O projeto está em primeira discussão. Senhor presidente. Vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, povo de Arcos, imprensa, diante da real necessidade de observar os princípios constitucionais, especialmente aqueles que regem a legalidade, a razoabilidade e, sobretudo, a moralidade, são instrumentos básicos para que hoje possamos revogar esta lei. Portanto, de antemão, eu declaro ser favorável à revogação desta lei. Vereador José Aparecido. Eu declarei no jornal que eu era contrário à revogação da lei. Um motivo simples e coisa, eu votei ciente da repercussão que poderia acontecer com relação à lei. Todo mundo deve ter visto no jornal que eu declarei revogar, que era contrário. Eu não participei da última reunião, que eu tinha uma viagem marcada, inclusive paga, e por coincidência mudaram o horário da reunião e não foi motivo nenhum de fugir daqui. E por isso que eu não participei da reunião. Nesse sentido, eu não teria coragem por exemplo, se eu não tivesse fugindo da reunião, eu não teria coragem de declarar que eu era contrário à revogação. Então, eu falei no jornal que era contrário à revogação. Então, nessa semana, e todos, eu tive, eu acho que a maior decepção da minha vida com relação à política. Eu, hoje, vou votar a favor da revogação. Eu tive aqui com um funcionário da Câmara, nós ligamos para todas as câmaras, inclusive de Belo Horizonte, com relação ao subsídio de vereadores e prefeitos. Até hoje, nenhuma Câmara pensou nisso. Em qual é o índice, como que vai ser votado. Nós não analisamos, mas eu tinha consciência de que eu estava votando. Então, não foi por isso que eu declarei.
e por essa razão, eu acho que se há necessidade de uma análise, igual eu pedi desse projeto aí que a gente foi, da emenda que o Pedro César botou aqui, sem analisar direito, eu acho que é por aí que a gente comete os nossos erros. Então, se há necessidade de reavaliar, eu sou a favor de reavaliar, mas não por causa disso. Existe também, gente, eu vou falar isso aqui, muitas coisas que precisam mudar aqui na cidade, polêmica, e eu acho que vai ser difícil de mudar. Porque se a gente for, qualquer coisa que a gente for votar aqui, que ainda mais se for projeto polêmico, há um problema de som aí na cidade, que eu já lutei muito sobre isso. E eu não consegui nada até hoje. E eu acho que vai ser difícil conseguir. Porque há muita gente, há pouca gente que entra e em vez de chegar, vamos resolver esse problema, provoca tumulto. E tumulto eu não gosto, detesto isso. Por essa razão, eu declarei que ia ser contra a revogação por esse motivo. Porque se fosse uma lei que tivesse fora do coisa, nós estávamos brigando com a justiça. Não é isso. Então é isso, nós temos que resolver as coisas, mas vamos resolver sem tumulto. Eu acho que é muito feio uma coisa dessa. É por isso que eu tive a maior decepção. Muito obrigado. Vereador Diocélio. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente, plateia presente, eu quero manifestar o seguinte, eu quero declarar de antemão que eu vou votar favorável a esse projeto, porque tem que ficar de mãos dadas com as opiniões públicas do povo. E o povo também sabe o que está fazendo. E pela minha consciência, também eu vendo, agora que eu fui refletir, vendo o aumento de salários de outros funcionários, setor de educação, saúde, enfim, todos os funcionários e todos os trabalhadores de Arcos. Eu achei que realmente o índice está muito elevado. E depois nós vamos votar outro projeto para os próximos vereadores, um índice menor, mas tem que ser votado. Não pode passar também de liso. Por isso, de antemão, eu declaro meu voto favorável. Senhor presidente. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Senhor presidente, plateia presente, que muito nos honra aqui hoje, ex-vereadores aqui presentes, que a gente agradece por estar participando da reunião. Sou favorável também e gostaria de deixar bem claro aqui que nenhum de nós aqui, vereadores, esse negócio que ficaram falando, da gente receber tomate, ovo choco, essas bobajadas aí, entendeu? Aqui não tem nenhum ladrão, pelo contrário, já está aqui para... A gente está aqui para... o ano passado ganhei um carro para a PAI, que eles precisavam, para os meninos da PAI. Tudo bem. A gente, quanto presidente... Eu queria pedir silêncio ao plenário, porque o projeto está em discussão, gente. Logo depois da discussão, vai a votação. Por favor. Ano passado, quando presidente, devolvi 320 mil para a prefeitura. Ajudamos a Santa Casa de Arcos, que está passando por muitos momentos. Não teve vereador aqui até agora que já foi em praia nesse mandato, igualzinho no passado. Ganhei carro para a Secretaria Social aqui de Arcos também. São Vicente de Paula teve ajuda. É só isso, presidente. Gostaria de deixar aqui que a gente está aqui para trabalhar em prol do povo de Arcos. Obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Marlene Rodrigues. Boa noite, meus companheiros. Boa noite, senhoras e senhores, imprensa aqui presente. Eu inicialmente gostaria de agradecer ao senhor presidente e a mesa diretora por ter acatado o nosso ofício, meu Jamir, que assinou conosco. Também tivemos aqui a ciência de vários companheiros, como Pedro César. Agradecer
por ter colocado este projeto e também por ter já mencionado na reunião passada que hoje você faria a extraordinária. Então, eu gostaria de agradecê-lo e dizer que eu sou favorável ao projeto, porque realmente ele partiu daqui, desta casa, numa segunda-feira, e que, graças a Deus, nós repensamos e voltamos o projeto no patamar que é, de fato, o mais justo. Então, o meu voto é favorável. Mais algum vereador deseja manifestar? Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. Senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, imprensa presente, é com muito prazer, muita honra estar aqui presente e contar com a presença dessa casa cheia, que tomara que continue todas as terças-feiras essa casa cheia, tomara. E eu queria de antemão declarar, né, que sou favorável à revogação da lei. Mas eu queria, senhor presidente, se o senhor não tomar atitude com essas pessoas mais educadas que estão gritando, não tem condições de falar. Não tem condições. Por favor, gente, a educação a educação vem de berço. A educação vem de berço. A maioria aqui, 98% são pessoas educadas. 2% está tentando tumultuar. Aí é o seguinte, eu queria só esclarecer, senhor presidente, que já falei o meu voto, que sou favorável à revogação da lei. Nós realmente analisamos esse projeto, mais uma vez, né? E mais do que justo, né, a gente revogar esta lei. Porém, na semana passada, na terça-feira, na última terça-feira, depois da reunião que você encerrou a reunião, por motivo de 2 vereadores faltaram por motivo justo, né? E em respeito a esses vereadores, o senhor presidente pediu que realmente cancelou a reunião, né? Encerrou a reunião para que na próxima reunião, inclusive, prometeu que fizesse a votação em primeira e segunda. Realmente foi justo. Só que logo em seguida que você terminou a reunião, essa minoria, a minoria esmagadora de 1%, 2%, começou a falar palavras de baixo calão para todos os vereadores e palavras pesadas, chamando os vereadores de corrupto, de ladrão, de covarde, inclusive, eu acho que é uma falta de respeito muito grande. Senhor presidente, eu não tenho condições de falar, senhor presidente. Não tenho condições de falar, senhor presidente. Essa reunião hoje está sendo gravada e filmada, então eu queria, por educação, que vocês escutassem os vereadores, entendeu? Eu acho muito feio o que está acontecendo aqui. Eu acho que a nossa cidade são feitos de cidadãs, tudo pessoas honestas. Então eu acho que eu queria pedir silêncio, por favor, entendeu? Porque senão as coisas vão complicar, entendeu? Porque pode continuar, Geraldo Cláudio. Aí, senhor presidente, dando continuidade, todos os vereadores aqui, eu tenho certeza, os 9 vereadores, são pessoas honestas, trabalhadoras, todas têm as suas funções. Eu falo por mim, trabalho desde os 7 anos, graças a Deus tenho meu nome a zelar, não tem nada que desabone a minha pessoa. Eu quero essas pessoas, a minoria mesmo, quero que elas provem, se algum de nós vereadores, que provem, tem que provar. Falar, conversa fiada é fácil, provar que é difícil. Se algum de nós somos corruptos, quero ver se prova. Tá certo? Porque isso é muito feio, isso é muito baixo. Agora, eu já falo, e o seguinte, já falei que sou favorável à revogação da lei. Com a palavra o vereador Jamir. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu acho que desde que eu participei daquele programa de rádio,
da Rádio Vertical, todos os arcoenses que eu via já sabia a minha proposta e a minha condição a respeito desse projeto. Diante de várias ligações lá, eu me comprometi, e a ligação da vereadora Maria Marlene também, que a gente fazia aquele ofício à presidência dessa casa, pedindo aos vereadores que analisassem. Eu quero deixar bem claro aqui que não é para fazer média política com colegas vereadores, eu não preciso de fazer média com colegas vereadores, quem tem que me avaliar são as pessoas. E eu tenho um trabalho prestado, não é só na política. Eu acho que quem prestou um trabalho que eu prestei para uma empresa boa, 20 anos, eu tenho um laço de amizade muito grande, principalmente na zona rural, onde era o meu trabalho, e hoje isso se estende para toda a cidade. Então, tive consciência desse meu erro quando votei, eu atribuo esse erro, é meu mesmo, essa responsabilidade eu não atribuo ela a ninguém, eu não vou passar essa responsabilidade do meu voto a ninguém. A partir que eu votei, a responsabilidade é minha, não importa de quem é a resolução ou quem idealizou, mas a partir que eu votei favorável, a responsabilidade é minha. Eu tinha aquela hora o poder de votar sim ou não, e votei sim. Mas isso não impede que eu volte a analisar, não impediu. Porque eu vi uma frase muito importante, e volto a repetir, do Chico Anísio, que ele não se envergonhava de voltar atrás. Não se arrependia de voltar atrás, porque não se envergonhava de pensar. Naquela segunda-feira de manhã, eu liguei para a vereadora Maria Marlene e falei, Maria Marlene, vereadora, eu mal dormi essa noite, porque isso não combina com meus princípios. Então, errar é humano, permanecer no erro, que eu não dou conta. Então, a gente, até então, todos sabem da legalidade da lei, é uma lei que tinha legalidade, mas diante do anseio da população, e eu ia para ouvir a população sim. Tive a maior sinceridade quando a repórter TV Alterosa me perguntou, vereador, se tivesse a manifestação popular, você ia voltar atrás? Eu tive a maior sinceridade de falar, não, mas é claro que a população que me elegeu, que me colocou aqui, eu precisei de muitas pessoas para me dar o reconhecimento do meu trabalho. Então, diante da manifestação, das pessoas, diante da minha família, que eu, desde aquele momento, eu já me propus que essa lei precisava de ser revogada, o qual está acontecendo aqui hoje. Então, eu encerro aqui minhas palavras, e todos sabem que eu sou favorável à revogação dessa lei. Isso é um bem comum. Até porque é dever nosso mesmo ter zelo com dinheiro público, e até então eu tenho tentado ter. Basta olhar minhas pastas de diária dos meus mandatos, e essa, para quem acompanha, eu sou o caçula, porque eu não me sinto bem, mal eu uso um telefone de município. Então, não tem porquê eu ficar aqui por motivo só financeiro. Então, diante de mão, senhor presidente, eu declaro favorável à revogação dessa lei. Mais algum vereador deseja manifestar? Não havendo mais manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Marlene. A favor. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Com toda a justiça, sou favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra. Em primeira votação, logo após essa vai ter outra reunião. Leitura da indicação dos vereadores Pedro César, do vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, imprensa,
A minha indicação é no sentido de solicitar ao Executivo Municipal a iluminação da Avenida Almansor de Souza Rabelo, no sentido lado direito de quem desce a avenida, sentido centro-bairro, por se tratar de uma avenida das mais belas de nossa cidade e ela se encontra totalmente escura. A outra indicação... Bate a campainha. Gostaria nesse momento, de salientar aos presentes que logo após o encerramento desta reunião será realizada a reunião extraordinária para votar em definitivo a revogação desta lei. Portanto, após o encerramento desta. Senhor presidente, senhores vereadores, a outra indicação que eu faço é a esta presidência. Excelentíssimo senhor Vilmar Arantes Júnior, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, venho reportar-me a vossa senhoria através deste ofício, no sentido de solicitar que as reuniões do Legislativo Municipal possam ser transmitidas online em tempo real, através de um link a ser disponibilizado no próprio site oficial da Câmara, a exemplo do que já ocorre em outras casas legislativas da nossa região. Gostaria de reiterar ainda a importância desta solicitação, oportunamente encaminhada a esta presidência, mediante a urgência de tornarmos ainda mais transparentes e dinâmicos os trabalhos realizados pelos edis neste Parlamento. Não obstante, esta Câmara ainda contribuiria sobremaneira para o exercício amplo da cidadania, estreitando laços de respeito para com o cidadão, acessibilidade aos seus trabalhos e, acima de tudo, indo ao encontro da modernidade, elemento do qual definitivamente devemos todos nós compartilhar. Sendo bastante para o momento, agradeço a disponibilidade, me colocando, inclusive, à disposição desta presidência, a fim de agilizar a solicitação ora encaminhada. Atenciosamente, Pedro César Rodrigues, vereador, primeiro secretário. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, se faz necessário que nós seguimos de encontro ao anseio da população e que estas reuniões do Legislativo possam ser transmitidas através do nosso link, através do nosso site da Câmara, para que com isso toda a nossa população terá acessibilidade e conhecer os trabalhos desenvolvidos nesta casa. Portanto, é uma coisa de um custo irrisório para esta casa. Eu peço a esta presidência que estude e viabilize o mais rápido possível este meu pedido. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vai ser estudado. Indicação da vereadora Maria Marlene Rodrigues. Eu solicito o senhor prefeito que, atendendo os pedidos dos moradores do bairro São Judas, solicito para que sejam acelerados os trabalhos de reforma da rede pluvial e fluvial no bairro, uma vez que a poeira tem comprometido muito a saúde dos moradores, principalmente das crianças. Então, é esta a minha solicitação, senhor presidente. A palavra está franca aos vereadores. Vereador Paulo Domingos. Só quanto à indicação da companheira Marlene ali, eu sou prova ocular que a obra está a todo vapor, vereador. Quase todas as máquinas e os equipamentos da Pavidé estão disponíveis ali naquele setor. Bom, obrigado. Com a palavra, a vereadora Maria Marlene. Senhor presidente, companheiros, senhoras e senhores, imprensa presente. O exercício da vida pública, política, deve ser um exercício de consciência cristã e deve representar também uma luta pela justiça solidária e pela promoção humana. Nesses enfrentamentos na política, eu, a mulher, a mãe, a educadora, quebrei paradigmas de discriminações e essas não foram fáceis. Mas sempre o fiz por um ideal de continuar para a minha comunidade, continuar contribuindo
Direito este, que é também de qualquer cidadão. Meu pleito, do qual me orgulho, porque aqui represento meus munícipes com o voto que foi fruto de uma história de vida, uma história pautada em princípios que não abro mão, minha isenção, minha liberdade de pensamento e minhas decisões. Eu não sou atrelada e nem condiciono minhas decisões nesse plenário a nenhuma facção política e a nenhum grupo político, porque valorizo minha liberdade de pensar. E por isso também que eu não me envergonho de errar. Eu sou humana e sou, abre aspas, inacabada, fecha aspas. Respeito e valorizo a vontade do povo, aqui hoje representado pela maioria que está presente, e que agradeço, mas também que repudio algumas lideranças que surgem, que falam palavras de baixo calão e que se identificam com aquela máxima que a gente sempre ouve: façam o que falo, mas não o que faço ou o que fiz. A voz do povo é a voz de Deus. Com o respeito de que sempre tive pelos meus pares, tenho certeza de quem for concorrer no próximo pleito terá apoio e não devem temer. Terá o apoio do povo. Não devem temer, porque quem sabe faz a hora. Peço em nome desse povo honesto, este povo trabalhador e este povo também coerente, que está sempre na luta, não em alguns momentos, que apresente, meus companheiros da mesa, uma resolução também, revogando a Lei 609, de 11 de outubro de 2010, que, embora a lei represente uma legalidade dentro do número de habitantes, porém, o povo entende que somente 9 vereadores são suficientes. A palavra está franca aos vereadores. Mais algum vereador deseja manifestar? Vereador Jamir. Alô? Vereador Jamir. Bom, mais uma vez eu quero agradecer, eu quero parabenizar aqui essa democracia. Eu não poderia deixar aqui até destacar o cidadão Antônio Vitor, que é uma pessoa que fez uma democracia, sem que eu soubesse que falasse palavra nenhuma à imagem de qualquer um, minha, por exemplo. Quero te parabenizar, Antônio Vitor. Democracia é desse jeito e a gente gosta. Só que, então... Obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jamir. Agora, o que me deixa triste é saber que tem pessoas aí que, usando o meio de comunicação, que quando você ouve, você acha que é exemplo. Mas a gente tem a oportunidade de ver e pegar, e está no papel, que não é bem assim não, igual. Isso me deixa triste, é saber que pessoas que estão julgando a gente,
mas que eu tenho certeza que eu nunca fiz isso. Porque quando eu vou ter um salário de 6 mil reais aqui, se eu fosse reeleito, beneficiaria a mim se eu fosse reeleito? Lógico que todo mundo sabe. Agora, que tem que tomar cuidado é com as torneiras abertas, que nós não sabemos. Então, quando eu vejo aqui no ano de 1997, que o meio de comunicação foi pago R$ 32.272,40 por emissora de rádio, isso se dá pegado o salário do mês de maio daquele ano e esse ano, isso se dá 268 salário mínimo num ano, ou 22,4 salário mensal dos cofres públicos, e essa pessoa fica aí julgando que é uma pouca vergonha que nós fez. Agora, nós fez aqui, aonde todos veem. E muito mais. Em 98, isso aí continuou com mais 30 mil e tanto, que corresponde mais de 230 salários também nesse ano, significa quase 20 salários por mês. Isso eu estou falando, isso é dados que eu peguei na prefeitura hoje. Simplesmente eu estou lendo e depois eu vou pedir o presidente da Câmara, que pede, assim, que tipo de serviço foi prestado. E olha, gostaria de colocar uma observação aqui, senhor presidente. Eu não estou aqui julgando ninguém, não. Eu, como arcoense, não era vereador, mas eu quero saber que tipo de serviço foi prestado com dinheiro um montante de dinheiro tão grande desse jeito. E não para por aí, em 99, em 93, em 94, assumi um cargo de diretor de esporte e turismo em 2000, 5/1 de 89 até 92. É curioso que eu fiz essa pesquisa na população, ninguém sabia. Eu não sabia desse cargo, o qual esse cargo hoje é pagado mais de R$ 2.400. Então, isso me deixa muito triste, essa pessoa nos julgar. Eu falo com as minhas meninas, se você não conhece e não conhece, se você não pode parabenizar, você não fale mal. Ou você não coloca o rótulo numa pessoa. Ou enumere o seu erro primeiro, para depois você falar o do outro. Porque são pessoas que cobrou e cobra, e tem um meio de comunicação. E esses dados que eu tenho aqui, que me assustou muito. E olha lá, não estou julgando, esse cidadão do bem, que é democrático. Mas eu só assustei com os números. Talvez foi um serviço prestado à altura desse pagamento. É isso que eu gostaria de ver. Então, senhor presidente, depois gostaria que o senhor pegasse na prefeitura que tipo de serviço foi prestado para que a gente, quando falar, tem que ter credibilidade. Porque como depois eu vou acreditar quando eu vir anunciar uma verdade? Então, essa pessoa que eu estou falando está sentada na plateia, e dados que eu tenho da prefeitura, tem um meio de comunicação, é a Rádio Educadora de Arcos, na época que era dirigida e proprietário para o professor Rolian. Então, esses dados eu tenho. E por favor, gente, vamos continuar os trabalhos, que nós precisamos fazer outra reunião extraordinária. Então, como eu estou falando, é o seguinte, por quê? É porque é muito fácil pegar um meio de comunicação e nos ofender, mas é bom que a população sabe também que essas pessoas também que falam que nunca usou o poder público, usou e usou muito. Talvez fala hoje porque de repente essa teta acabou. Então é isso que eu gostaria que a população... Quando cobra, tem que ter credibilidade. Não estou falando, senhor pessoa. Não estou falando. Não. Eu te parabenizei. Não usei seu nome. Por favor. Eu dei o nome aqui, que é um meio de comunicação, e dei nome. E não acusei o proprietário também, não. Eu só pedi que eu quero ver o serviço que foi prestado, porque quando falar, eu tenho que acreditar, porque quando fala tem que ter credibilidade. Porque é muito fácil cuspir para cima e parar com a cara. É muito fácil.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Mas algum vereador deseja manifestar? Eu vou encerrar a reunião. Nós vamos fazer outra reunião após esta, para terminar, né, a votação. Não só desse projeto da revogação, mas de 2 projetos aqui que eu vou colocar em pauta. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a reunião, ficando os senhores vereadores convocados logo após essa para uma reunião extraordinária para terminarmos a votação de 3 projetos. Favor de desligar os celulares. Como aluno legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto a reunião extraordinária do dia 13/9/2011. Peço ao secretário para fazer a leitura do Santo Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 9 a 12. Parábola dos vinhateiros. Então Jesus propôs-lhes esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No entanto, no tempo da colheita, enviou uns servos aos vinhateiros para que lhe dessem do produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este e ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro, feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: este é o herdeiro, matemo-lo para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará esses vinhateiros e dará a vinha aos outros. Palavras da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossa reunião extraordinária de hoje. A leitura da ata da reunião anterior será feita na próxima reunião. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 4211, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento, Tomada de Conta sobre o projeto de lei número 42 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: entendemos que o projeto é legal, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011, membros da Comissão de Legislação: Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. Membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereadores Eduardo, José Aparecido e Paulo Domingos. Coloco o projeto em segunda discussão. E não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereadora Marlene. A favor. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo. Pela aprovação. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio. A favor? Vereador Jamir. Sou favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 4411, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Fazer a leitura do parecer das comissões.
Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento, Tomada de Conta sobre o projeto de lei número 44 de 2011, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: entendemos que o projeto é legal, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011, membros da Comissão de Legislação, Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Conta, vereadores Eduardo Carvalho, José Aparecido e Paulo Domingos. O projeto está em segunda discussão. E não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereadora Marlene. A favor. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. A favor. Vereador Paulo Domingos. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio. A favor. Vereador Jamir. Favorável. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura da proposta da emenda à lei orgânica número... Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei que revoga as leis número 2424 e 2425 de 8 de agosto de 2011 e da outras providências. Fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei que revoga as leis número 2424 e 2425 de agosto de 2011 e da outras providências. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer: analisando detidamente o projeto e os anseios da população, representada por um abaixo-assinado contrário à sua execução, concluímos que tem redação correta e encaminhamos para discussão e apreciação. Sala das Sessões, 13 de setembro de 2011. Membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereadores Geraldo Cláudio, Pedro César e Maria Marlene. O projeto está em segunda discussão. E não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereadora Marlene. A favor. Vereador José Aparecido. Favorável. Vereador Diocélio. Favorável. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Paulo Domingos. A favor. Vereador Geraldo Cláudio. A favor. Vereador Jamir. Favorável. E por último, o vereador Pedro César. Favorável. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis e 0 contra em segunda votação. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a reunião.